Bom, nós estamos aqui, boa noite para todos vocês, que bênção chegarmos aqui neste lugar tão especial, a gente cantar, nós estarmos aqui entre amigos, entre irmãos. Eu estava aqui ouvindo essa equipe maravilhosa de louvor, bom demais, não é? Que louvores inspirados, é muito bom a gente estar junto com esse mesmo objetivo. Eu espero que o teu dia tenha sido muito bom, porque o dia foi bonito hoje, e agora nós terminamos o nosso dia no melhor lugar do mundo. Não cantamos a música, mas estamos aqui no melhor lugar do mundo, você pode ter certeza. Continuamos a nossa série de estudos, o mistério da profecia, e eu quero cumprimentar quem está aqui na igreja, eu quero cumprimentar quem está ali atrás também, né, da telinha, pelo smartphone, pela TV, você aí juntinho conosco, acompanhando e adorando o Senhor. É muito bom, um grande e forte abraço para você, nosso amigo e nosso irmão. Cada vez que nós estamos aqui neste lugar, você pode ter certeza que nós recebemos uma grande oportunidade, um grande privilégio do Senhor para a nossa vida. Então, a pessoa mais beneficiada em estar aqui hoje sou eu e é você também, né? Eu espero que realmente a bênção do Senhor, ela recaia sobre a tua vida e sobre você que está aí de modo online, nos assistindo pela nossa transmissão. Queridos, apenas reforçando, cada domingo nós estamos com essa série fantástica, o mistério da profecia, e cada domingo um tema que fala profundo ao nosso coração. Domingo que vem nós temos mais, no final do culto eu vou falar para você qual vai ser o tema do domingo que vem, e a ideia é que você se prepare, você convide outros amigos, você convide outros familiares para estar aqui conosco, para que a gente faça para que a gente faça uma grande festa espiritual. Esse é o nosso objetivo. Tira o retorno meu aqui, eu acho que vai melhorar. Queridos irmãos, então nós estamos juntos aqui, eu quero pedir que você feche os teus olhos, vamos pedir a bênção sobre o estudo de hoje. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui na Tua casa. Precisamos que o Santo Espírito fale ao nosso coração. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos e nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, nos dá condições, fala conosco e nos permita, Senhor, aqui então recebemos essa palavra abençoada. Usa o Teu servo, unge os meus lábios, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nós pedimos, amém, Senhor, amém. Queridos irmãos, vocês já consideraram, entre os muitos desejos que nós temos, qual deles seria o que todos nós temos em comum? Será que existem alguns desejos e existem alguns deles que podem ser algo em comum para cada um de nós? Não está passando aqui meu PowerPoint, tá? Clica aí. Será que existe algum desejo? Imagina só, um filho é um desejo de muita gente, talvez riqueza é o desejo de muitas pessoas, mas esses desejos, eles são comuns para todos? Eu acredito que não. Nem todo mundo quer ser rico, ou nem todo mundo quer ser famoso, ou nem todo mundo quer ter um filho, nem todo mundo quer sair do Brasil e fazer uma viagem internacional. Mas sabe, Luciana, existe um desejo que ele é comum para qualquer ser humano nesse mundo aqui. Você sabe qual é? É o desejo de continuar vivendo. O desejo
de sobrevivência. É impossível você encontrar uma pessoa que não queira viver, que não queira sobreviver. Uma pessoa em sã consciência, ela luta para viver, ela não luta para morrer, mas para sobreviver. E tanto é que existe um instinto em cada um de nós, um instinto inerente a todos nós, um instinto chamado sobrevivência. Você já viu uma pessoa que quer tirar a vida, ela tentar morrer afogada, e ela sabe nadar? Já viu? Será que dá certo essa tentativa da pessoa? Na maioria das vezes não dá. A pessoa tenta, ela vai o mais fundo que dá, e o que acontece quando o ar começa a faltar? Ela fica paradinha lá no fundo, é isso que acontece? Na mesma hora, o ar falta, essa pessoa chega e ela começa a nadar para a superfície o mais rápido que pode, porque o corpo dela está pedindo para que ela sobreviva. O instinto de sobrevivência é algo que faz parte da vida de cada um de nós. Todos nós desejamos viver, mas nunca desejamos morrer. Mas abra a tua Bíblia, vamos lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, olha que interessante o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. É muito interessante o conceito que nós encontramos aqui. Ei, você na tua casa, abre aí a Bíblia também, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, está escrito assim: de uma grande certeza, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Amigos, se existe uma certeza na nossa vida, essa é a certeza que todos nós vamos morrer. É ou não é uma certeza? É uma certeza triste, infelizmente, mas é uma certeza ou não é? Eu não quero. Qual que é o seu nome, amigo? Você? Isso. Antônio Carlos. Antônio, eu acho, meu amigo, que você planeja uma vida para mais e mais anos aí à frente, não é? Mas ninguém planeja a sua morte. Ninguém planeja ali o seu último respirar, o seu último fôlego, porque todos nós queremos viver o máximo que a gente pode. E você sabe que a tentativa de todo ser humano, ciência, tecnologia, é para que o ser humano possa viver o máximo possível. Na verdade, experiências têm sido feitas, né? Nós temos hoje a ciência trabalhando muito em cima disso daí. Ninguém quer morrer, mas a certeza da humanidade, infelizmente ainda, é que a morte, ela é uma realidade para nós. E aí muitos fazem a pergunta: será que não existe mais nada depois da morte? O que vem depois? Morreu, acabou, é só isso mesmo? Será que não existe um pingo de esperança para aquele que chegou no limite da vida? Essa é a pergunta que todos fazem. E ao fazer essa pergunta, eu me lembro de um local que ele foi considerado sagrado e ainda é considerado sagrado. Eu não sei se você conhece, mas existe um lugar lá no Oriente Médio, um lugar que durante séculos ele foi considerado sagrado pelos muçulmanos. Nenhum estrangeiro poderia entrar naquele lugar sagrado. Houve até um explorador famoso, um alemão chamado Ulrich Steins, e esse explorador, só pelo fato dele ficar buscando informações entre os muçulmanos sobre esse local sagrado, ele foi morto. Apenas muçulmanos poderiam entrar ali, mas era um lugar onde muitas pessoas queriam conhecer, queriam saber se era algo muito além de uma história, ou talvez um mito, queriam saber se era real mesmo. E então, um outro explorador, chamado Johann Burckhardt, ele colocou no coração de que queria conhecer aquele lugar, mas havia um impedimento para ele.
ele era um europeu, e somente quem podia entrar naquele lugar? Muçulmanos. Então aquele homem, fluente no idioma árabe, ele chegou e ele decidiu entrar de cabeça na cultura muçulmana. E ele aprendeu ali os dialetos, ele chegou, ele aprendeu a cultura, os costumes, ele começou a se vestir, a falar e a pensar como muçulmano, e ele chegou, e ele entrou de maneira tão profunda naquela cultura, que ele passou a conhecer, volta para mim, ele passou a conhecer o Alcorão praticamente de cor, para você ter ideia, praticamente de cor, ele conhecia as passagens do Alcorão, e ele foi considerado até mesmo entre islâmicos, como uma pessoa muito fluente, um erudito entre eles ali, até que então, no ano de 1812, Bukhari, ele chegou, e ele participou de uma caravana muçulmana, que estava saindo da Síria e indo para o Cairo. E ele então ali, junto com amigos à sua volta, ele ouviu alguns deles comentando o seguinte, que a poucos quilômetros de onde eles estavam ali descansando, estava a cidade sagrada. E aquilo ali chamou muito a atenção, e na conversa com outro, ele deu mais ou menos as coordenadas, e no dia seguinte, ele conversou com os amigos que queria fazer uma oferta no altar de Arão. E então ele pegou um beduíno, levou uma cabra, e aquele guia o conduziu até aquele lugar, e passando por uma fenda, ele chegou na cidade sagrada, conhecida como Petra, uma cidade milenar, que já tinha entrado naquela cidade, uma cidade completamente esculpida na rocha. E se você perceber, Petra hoje, ela é considerada um patrimônio da humanidade, uma cidade onde aquele que visita, ele fica extasiado ao contemplar tamanhas maravilhas ali, edifícios, templos esculpidos na rocha, a preciosidade, os detalhes de cada edifício. E ele então, ele começou a transitar por aquele lugar. E um dos maiores edifícios, passa para mim por gentileza, um dos maiores edifícios que Bukhari achou, tempo. Era um templo de adoração e ao mesmo tempo um túmulo aonde se sepultavam pessoas religiosas, autoridades. E então ele entrou naquele templo e ali então ele contemplou detalhes, e a história mostrou para ele que muitos sacrifícios eram oferecidos ali, muitos sacrifícios. Durante o ano inteiro eram oferecidos para a deusa, deixa eu ver aqui o nome, porque é Al-Azu, para a deusa, a severa deusa Al-Azu. E vários sacrifícios eram oferecidos, mas um sacrifício por ano não era de animais. Esse sacrifício, ele era de uma criança. Aquela criança, ela era oferecida para aplacar a deusa Al-Azu. E isso daí trouxe assim questionamento, como que era possível? Mas entenda, no Oriente Próximo, isso era um costume muito comum naquele tempo. Por quê? Qual era a ideia? De se oferecer aos deuses aquilo que eu tinha de mais valioso. Então, para eles, na cultura deles, não era um ato de crueldade, era a melhor dádiva que eles tinham para oferecer. Olha, imagina, irmãos, imagina, Deus ele quebrou
com esse tipo de cultura, ele proibiu que Israel fizesse isso. Mas muitas culturas tinham esse hábito, e os nabateus, que eram aqueles que habitaram na cidade de Petra, eles tinham esse hábito. Eles entregavam aquilo que eles tinham de maior valor. Sabe, quando eu chego e eu lembro dessa história e dessa descoberta, eu me lembro ele se entregou por toda a humanidade, e ele ofereceu a sua vida, ele ofereceu o seu sangue, ele ofereceu a sua inocência, para que todos nós pudéssemos receber o maior presente que Deus poderia conceder para a humanidade. Irmãos, mas vem a grande pergunta: qual a diferença entre o sacrifício que Jesus fez naquela cruz e os sacrifícios de crianças que eram oferecidos lá em Petra? Qual é a grande diferença? A grande diferença, queridos, é que na cruz, Deus não exigiu nada, Deus entregou. Na cruz, Deus é quem faz o sacrifício, Ele é quem está dando, Ele não está pedindo a maior oferta. E o maior sacrifício é do próprio Jesus por cada um de nós. E é isso que me deixa animado, feliz e empolgado, porque a gente passa a conhecer melhor quem é o nosso Salvador. Sabe, mas o que me deixa intrigado é que nem sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente absorve aquela preciosidade, aquele tesouro como deveríamos mesmo. Pode ser que você lê a Bíblia todos os dias, mas será que sempre a Bíblia está transformando a sua vida? Você ouve mensagens e você ouve do amor de Deus, você ouve que Jesus, Ele deu a vida por você, mas o ouvir ou ler constantemente é sinal de que você está sendo transformado. Isso faz diferença na sua vida? Deus é muito paciente com a gente. Deus é muito misericordioso. Nós podemos ler, mas nem sempre nós entendemos. E por isso então, sabe o que Deus faz? De diversas maneiras, no decorrer de toda a Bíblia, Deus ele vai tentando nos ensinar lições sobre a salvação. Deus ele vai nos dando ilustrações e ensinando a valiosa lição para nós. A lição sobre a história do Salvador, a história que foi contada. Lembra, Deus, quando o pecado entrou para esse mundo, o que aconteceu com o vínculo entre Deus e o ser humano? Continuou o mesmo? Não. Houve o quê? Houve uma ruptura. E daquele momento em diante, Deus ele começa a ilustrar e revelar o plano da salvação através de figuras, através de símbolos. E esses símbolos, eles foram sendo ensinados de geração em geração. E um dos símbolos, para apresentar a lição mais valiosa, era o símbolo do cordeiro. Um cordeirinho inocente que pagava o preço no lugar do pecador. E esse cordeirinho representava quem? Representava Jesus Cristo, um cordeiro macho, sem defeito, sendo oferecido como oferta no lugar daquele que realmente merecia. E olha que coisa interessante, se Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele então, Ele toma o meu lugar, existe aqui um pensamento da escritora Ellen White, onde ela diz o seguinte, é fantástico esse pensamento: Cristo, Ele foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados,
continuam crescendo, a verdade ela vai se ampliando, e agora não era mais um cordeirinho que mostrava a salvação, havia um serviço no santuário, onde diariamente havia um sacerdote ali, oferecendo sacrifícios, tudo o que estava dentro do santuário, apresentava para um aspecto do plano da salvação, e tudo ali indicava para a grande oferta de Jesus, que um dia Ele iria fazer por você, Ele iria fazer por mim. Sabe, irmãos, a grande e valiosa lição que Deus, de muitas maneiras, Ele sempre quis ensinar para os seus filhos, a primeira delas, queridos irmãos, a primeira lição é que o pecado, ele é algo muito sério, e algo que traz resultados destrutivos. O pecado sempre vai trazer resultados ruins, não importa que seja uma mentirinha, ou seja algo muito grave diante da nossa lei. O pecado sempre traz resultados negativos. Não há uma vez aonde o ser humano peque e ele ganha uma recompensa por aquilo. Ele saia bem naquilo ali, porque aquilo ali, no final das contas, vai trazer um resultado eterno negativo. É engraçado, lá em casa a gente está aprendendo muito, né? Tem duas crianças lá em casa, dois pequenininhos, e aí a Esther e o Miguel, eles estão se desenvolvendo. A Esther já está um pouquinho mais sabida das coisas, já consegue discernir um detalhe do outro, e o Miguel agora está passando pela mesma fase dela. E o que eu estou percebendo, Rosângela, é o seguinte: criança é tudo igual. Quando a Esther era pequenininha, a gente falava para ela, olha, não coloca o dedinho na tomada, e falava, e a gente muitas vezes protegia, e chegou um dia que a gente teve que deixar ela decidir sozinha, e no dia que ela decidiu, sabe o que aconteceu? Ela colocou o dedinho lá, e na mesma hora ela tomou um baita de um choque, e chorou, e a gente abraçou, e olha, o resultado foi ruim ou não foi? A desobediência sempre vai trazer resultados ruins, mas o fato é que a gente pensou que às vezes era só com ela que ia acontecer, e o Miguel, mesma coisa, vai fuçando em tudo, coloca um negócio diferente, ele já está ali pegando, vive agora se pendurando na mesa, quer subir em cadeira. Pensa, gente, a gente tem que ter uma atenção tremenda agora com ele, né? E esses dias a mesma coisa, dedinho tomada, e a gente fala, não, Miguel, não pode, e aí, chegou o dia, e Miguel vai e coloca o dedinho na tomada, e na mesma hora, o choro, o susto. A gente está falando de uma criança, que parece que ela ouviu, ela entendeu, mas ela continua fazendo aquilo que não deve, e quando o pai e a mãe chega e talvez assim priva ela daquela situação, é para o bem ou é para o mal? É para o bem. Deus, em toda a história, Deus na sua palavra e através dos seus servos, Antônio, sabe o que Deus faz? Deus, ele sempre vai mostrando para você e para mim qual é o melhor caminho. Querido, se você hoje já sabe discernir entre o bem e o mal, você sabe qual é o melhor caminho. E a nossa grande luta é seguir no melhor caminho. Porque na maioria das vezes a gente se comporta como uma criança pequenininha. Sabe que não deve, mas o que a gente faz? A gente vai. A gente quer pagar para ver. A gente quer chegar e a gente quer escolher aquilo para saber se realmente com a gente vai ser diferente. Mas Deus, no seu amor infinito, Ele sempre vai nos orientando e nos mostrando o melhor caminho. A grande lição que Deus quis nos ensinar desde o início: o pecado é algo muito sério. O pecado é algo que traz resultados destrutivos, e o pior resultado que o pecado vai trazer para nós se chama morte eterna. Aliás, diz a passagem que o salário do pecado
é a morte. Não é a morte essa que a gente conhece, é a morte eterna, é aquela para a qual não existe como reviver, é aquela que é determinante, o pecado. As lições do início ao fim nos mostram o ideal que Deus tem para nós e nos mostram que o pecado traz resultados ruins, e por isso ele diz: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. João capítulo 1, verso 9, 1 João, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não... Qual é o ideal de Deus para a nossa vida, irmãos? Não pecarmos, porque o pecado traz resultados ruins, mas nós somos pecadores, essa é a nossa natureza. E o que a gente faz então? Graças a Deus, a lição que Ele também nos apresenta, do início até o fim, o maior tema da Bíblia é que Deus é amor. E não existe nada que se possa comparar com o amor de Deus. Você ama o seu filho? Você ama seu netinho? Você ama seu cônjuge? Você ama seu pai e sua mãe? O seu amor nunca poderá ser comparado com o amor de Deus. Aquele que chegou e foi capaz de entregar o seu próprio filho como a maior oferta de todos os tempos. Cristo, na cruz, Ele revelou o seu amor para todos nós, e esse é o tema incrível do amor de Deus que nós encontramos na Bíblia. Querido, será que nessa noite, ao terminarmos a mensagem, será que eu não estou falando para algumas pessoas que precisam encontrar o verdadeiro amor de Deus? Será que nessa noite você gostaria de experimentar a verdadeira vida em Jesus? Lembrem, nós só poderemos experimentar a verdadeira vida se essa vida ela está em Jesus. Somente se está em Jesus. Será que você precisa desfrutar do verdadeiro perdão? A palavra perdoado é uma das palavras mais bonitas que a gente encontra na Bíblia. E você pode ser perdoado, você pode ser salvo, você pode obter a vida que Jesus lhe confere. Aquele que aceita Cristo e segue ao lado dele, essa pessoa, ela pode desfrutar e vai desfrutar da vida eterna. Como que a gente pode fazer isso? Como receber a salvação? Nós podemos receber a salvação, em primeiro lugar, você quer ser salvo? Você quer desfrutar a vida em Jesus? Quer encontrar a paz e a felicidade que o mundo não pode te conferir? Em primeiro lugar, aceite e reconheça a realidade de que você é pecador. Aceite, reconheça isso. Reconheça e confesse os seus pecados a Deus. Você errou, você caiu, não queria fazer, mas fez, acabou. Uma coisa que a gente não tem como ficar fazendo é ficar chorando pelo leite derramado. Como arrependimento é ruim, não é? A gente fica sofrendo pelos erros que cometemos. A gente sofre, mas depois o que a gente tem que fazer? Se arrepende, confessa a Deus e fala: Senhor, vida nova, é o que eu quero. Peça perdão a quem você ofendeu e faça reparações. Errou? Pecou contra Deus? É para Deus que você deve pedir perdão. Vida nova daquele momento em diante. E querido, Deus perdoa, Deus esquece e Deus apaga. Pequei contra o meu próximo, eu peço perdão a Deus, mas eu peço perdão ao meu próximo, confesso o meu erro para ele, e eu sigo em novidade de vida, porque vou encontrar a liberdade em Jesus. Creia e aceite o perdão que Deus proveu por meio de Jesus. O perdão é uma dádiva. O perdão é um presente. E ele é para você, e ele é para mim também. Louve a Deus e agradeça pela paz que inundou a sua vida. Queridos,
O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, eu gosto muito de ganhar presente. E quem não gosta, não é? É bom dar presentes, mas é bom ganhar também. Às vezes, quando tenho a oportunidade, eu também ofereço presente. E existe assim uma sensação incrível quando você dá um presente para uma pessoa. A sensação, você vê a alegria, você vê a gratidão, ainda mais quando aquela pessoa, ela jamais teria condições de ter aquele presente. E é algo assim que chega para satisfazer a necessidade daquela pessoa. Como é bom. Teve uma vez que Deus me deu a oportunidade de ajudar uma amiga a quitar algumas dívidas que ela tinha na faculdade. Muito difícil estava a situação, e ela ia ter que parar de estudar, e Deus me deu a oportunidade. E de saber que ela chegou, ela conseguiu terminar aquele semestre, renovou a força, conseguiu chegar até o final. E às vezes a gente se fala e tudo, e lembra daquele momento. Eu falei, poxa vida, como, eu recebi a bênção de abençoar alguém, mas muitas vezes eu fui abençoado por pessoas, e tenho carinho e gratidão até hoje por algumas pessoas. Irmãos, o presente de Jesus é o presente mais caro e imerecido para todos. Às vezes a gente cai naquela ideia de que a gente merece o presente da vida eterna. A gente não merece, porque na verdade o que a gente merece é a primeira parte lá, né? O salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus entra na nossa história, sabe o que acontece? Ele enfrenta a morte e por ele surge a vida. E aí o texto então continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O inocente assume o lugar do culpado. Essa é a lição que a Bíblia nos ensina. Deus é amor. O inocente assume no lugar do culpado. O pecador sai como inocente. O inocente sai recebendo a condenação. A gente jamais vai conseguir compreender o verdadeiro amor de Jesus. O que foi essa entrega? Mas eu quero te desafiar. E eu quero te convidar hoje a buscar entender melhor o que significa receber a vida eterna de Jesus. A receber a eternidade que Ele tem para nós. A receber o perdão e uma vida nova. Jesus é a nossa vida. Ele é a nossa primavera. Jesus é aquele que faz a vida florescer. Jesus, Ele é a nota musical que faz sentido aos nossos ouvidos. Jesus é aquele que nos faz enxergar. É aquele que nos faz ter esperança no nosso futuro. Ele é aquele que enfrentou a morte para nos trazer a vida. Você precisa desfrutar da vida em Jesus, desfrutar e aceitar o perdão que Ele te oferece, chegar e hoje, pela graça e pelo poder dEle, falar: Senhor, eu aceito o Teu presente, mas que nenhum de nós rejeite, pelo contrário, que seja um presente, que faça parte da nossa história até o fim. Esse Jesus é poderoso, esse Jesus é Salvador, esse Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e graças a Ele, o sacrifício perfeito, nós temos vida e teremos vida eterna, porque Jesus vive e reina para sempre. Amém? Que essa seja a minha esperança e a tua esperança também. Domingo que vem, nós estaremos aqui, juntos mais uma vez, e você está convidado também para estar com a gente.
se conectar às 19 horas no culto da Igreja Central de Niterói. Você foi relevante o culto de hoje, Deus falou ao seu coração, meu amigo, então venha de novo. Sabe qual vai ser o tema da semana que vem? Um assunto muito importante, e o tema vai ser o que existe além da morte. Temática chamativa, vai ser o culto da nossa série de estudo, o mistério da profecia. Se prepare, venha, faça um propósito com o Senhor, mas hoje a gente sai daqui confiante e esperançoso, querido. É isso que nós precisamos hoje. Que a paz e a presença de Deus esteja na sua vida. Você precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma conversa em particular com Cristo, você precisa que a gente ore por você, nos procure. A gente está aqui à disposição. Você precisa se decidir por Jesus, coloca aí, eu preciso de uma decisão. Você precisa se entregar a Jesus, coloca aí no chat do Facebook e do YouTube, eu quero me entregar a Jesus. Você precisa voltar para a presença de Deus enquanto é tempo, esse é o momento, e essa é a oportunidade que a gente recebe. Eu quero convidar essa equipe especial de louvor, e com muita alegria, com gratidão, nós iremos cantar sobre aquele que tudo é para nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé, eu quero convidar você que está aí em casa, se concentre nesse louvor, porque nós vamos cantar, Jesus, Tu és a minha vida, Ele é a nossa vida, amém, irmãos? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, e vamos dizer para Ele, tudo aquilo que Ele é. Por esse momento que nós vivemos, lembre-se, Jesus é aquele que venceu a morte para que nós recebêssemos a vida. Ele é aquele que sofreu a injustiça para que nós fôssemos justificados. Ele é aquele que enfrentou a condenação para que nós fôssemos considerados inocentes. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus a vida, em Jesus a esperança e em Jesus a salvação. Permita que esse nome faça a diferença na tua história. Permita que esse nome preencha a tua existência. Permita que esse nome mude a tua trajetória para todo sempre. Domingo que vem nós estamos juntos. Eu aguardo você aqui mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos fortaleça e saiamos daqui renovados pelo poder dEle. Feche os teus olhos, oremos. Deus maravilhoso, nosso bom Pai, obrigado pelo culto de adoração, por se fazer presente aqui entre nós. Nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Continua operando, Senhor. Continua fazendo morada em nós. Nos ajude, Pai, a entendermos as valiosas lições que o Senhor tem guardadas para a gente. E entre essas lições, nos ajude a entender a gravidade do pecado e a seguirmos o ideal, Senhor, de fazer a Tua vontade e seguir no Teu caminho. Mas se porventura a gente cair, nos dê mais uma chance. Tenha misericórdia, nos levanta, Senhor, e nos ajuda a lembrarmos de uma outra valiosa lição, a de que Deus é amor, e Ele se entregou para que nós recebêssemos a vida eterna. É o que a gente quer. Nos ajude a nos agarrarmos nessa promessa, Senhor, e que Cristo vive em nós hoje e para sempre. No nome dEle nós pedimos. Amém, Senhor. Amém.